bem-vindos a mais um Resenha COP. Eu sou Renata Carneiro, integrante do Comitê de Gênero Dona Teresita, e estamos aqui hoje com a nossa presidente Rosa Maria. Sou Rosa Maria, representante do Comitê de Gênero Dona Teresita e presidente da COPIDADE, Cooperativa dos Cuidadores de Idosos. Hoje, nessa resenha, a gente vai falar de mulheres que empreendem, comemorando o mês das mulheres. E a gente está aqui com uma convidada especial, né, da Copas, que é a Kennedy Marco, que representa bem as mulheres dentro da cooperativa dela. E a gente vai bater um papo para a gente desenvolver aí a importância das mulheres dentro do cooperativismo e também dentro das cooperativas. Tudo bem, Kenny? Oi, Rosa, tudo bem? Boa tarde. Renata, boa tarde. Obrigada pelo convite, é uma honra participar aqui do programa com vocês. E vou falar um pouquinho da Copas, né? A Copas é uma produtora de audiovisual e agência de publicidade. A gente completou 28 anos agora em março, no mês das mulheres. E é uma cachaça gostosa, como a gente fala no audiovisual, né? Uhum. Trabalhar com produção, com audiovisual, com publicidade. Então, está sendo muito legal. E você está há quanto tempo assim, na Copas? Quando foi que você descobriu o cooperativismo ali e chegou na Copas? Nossa, essa história é muito interessante, porque, na verdade, eu sou jornalista e cineasta também. E eu fui convidada para trabalhar na Copas tem 15 anos. Esse ano faz 15 anos. Para trabalhar não, né? Para ser sócia, integrar o corpo de sócios. Uhum. E eu entrei para fazer um serviço. E aí a gente vê como a cooperativa trabalha e ajuda o sócio, né? Eu entrei para implementar as redes sociais de um projeto nosso específico e fui ficando e fui assumindo outros cargos e hoje em dia sou coordenadora de TI lá. Que ótimo. Kenny, a gente, as mulheres, quando se encontram, né? É bom porque a gente tem muita coisa para falar, mas o trabalho a gente está sempre colocando a nossa presença, de querer que as nossas cooperativas tenham visibilidade para as mulheres. Lá na Copas, eu acredito que você entrando como sócia, né, para um cargo, e foi crescendo lá dentro. Né? Foi difícil? Olha, no início, não. Acho que difícil não é bem a palavra que a gente usaria, que eu usaria, né? Foi um desafio. Porque eu tenho uma equipe atualmente composta por homens, e aí acho que você entra de um cargo, assume outro cargo, e aí gerencia toda uma equipe de colaboradores que eram do mesmo nível que você, e de repente você vira, né, a gestora do setor. Eu acho que foi um desafio bem legal, assim. Tive alguns, né, imprevistos aí no meio do caminho, mas, graças a Deus, sim, a gente trabalha muito bem juntos. Estamos juntos há 15 anos todos. Acho que a minha equipe toda, tem 2 colaboradores que são mais novos. Sim. Mas a grande maioria está lá junta desde do meu início lá na Copas. E aí você consegue visualizar assim, como se a indústria, né, do audiovisual é mais composta por homens ou mais por mulheres, assim? Olha, eu acho que por homens. Porque para nós, né, por exemplo, eu sou de uma cooperativa de enfermagem, né, de profissionais de saúde. Sim. Nossa cooperativa hoje tem 2 homens, né? A grande maioria 350 mulheres. Então, a nossa comunicação todo o tempo é muito voltado para a mulher. Então, como que é assim, ser mulher, tá num cargo de liderança, né? E a maioria ser homem. Como que funciona essa comunicação? O audiovisual, acho que a grande maioria é composta por homens. E é um desafio, né? Assim, a gente está conseguindo conquistar o nosso caminho ali, o nosso espaço, né? Com profissionalismo, claro, respeito também, que é importante. Sim. Né? Porque a gente segue, por exemplo, a área da saúde, né, Renata, é uma área em que é predominância mulheres mesmo. Né? Se você for a questão da enfermagem, por exemplo, a questão dos cuidadores, a predominância é feminina. Né? Então, a gente não tem muita burocracia em relação a lidar com isso. A sua tem 2, a minha tem um pouquinho mais, tem 4. No audiovisual, as mulheres
são a minoria. Lá na Copas, as mulheres são a minoria. Mas existem muitas mulheres em cargos de liderança. Quando a gente fala de liderança, Kênia, a gente fez um caminho, né? A gente, na sociedade, a gente discute por boas coisas, né? Mas a gente vê sempre as mulheres reclamando da questão da equidade, né? E até por respeito mesmo. Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de calma, né? Porque as coisas demoram. Então, lá na cooperativa e mesmo no comitê, a gente fala que importante é a gente estar preparada, né? A mulher tem que estar preparada, as mulheres, com conhecimento, né? Porque houve uma época em que as mulheres eram consideradas o quê? Donas de casas, lá em outrora. Mas depois a gente foi evoluindo e conquistamos o nosso lugar. Eu como mulher, e represento o comitê, represento a minha cooperativa, eu sempre me dou toda lá com a mulherada, dizer o seguinte, olha só, conhecimento, gente, vamos estudar, vamos nos posicionar, né? E assim, tem muitas coisas que a gente ouve que a gente não deve dar nem confiança, porque isso não vai levar a gente a nada, né? Eu acho, até fazendo um parênteses aí na sua fala, eu acho que o mercado para os homens é mais fácil, porque a sociedade já está acostumada a ver o homem trilhando aquele caminho, né, sendo provedor da família, né, seguir aquele rumo ali. Para as mulheres, eu acho que é um pouquinho mais difícil, porque a gente fica meio que provando que a gente é boa o tempo inteiro. Isso, é verdade. E às vezes você tem o mesmo nível, né, de formação de um outro rapaz, só que você é mulher, aí você tem que provar mais que você também vale a pena, ou que você é melhor. Até porque a gente não pode deixar os nossos afazeres. Mãe, não por podemos. Exemplo, quando a gente é mãe, né? A gente junta tudo junto. Tem que ser ótima mãe, ótima esposa, ótimo dirigente, ótima profissional, verdade. Conselheira também, né? Então, verdade. quando você coloca realmente para a mulher o tempo todo provando que é melhor, né? E, infelizmente, as mulheres acabam sendo... Acho que não é nem melhor, né? É o que você falou, provando que é melhor. Acho que não é nem melhor, é que nós também somos capazes, né? Sim. Acho que é essa nossa bandeira, né? De igualdade, né? De igualdade. Sim. Exatamente. E a questão da equidade, né? A gente fica, porque logicamente, se a gente fizer, né, uma pesquisa, vai vir, logicamente, que ainda tem aquela diferença do homem ganhar mais do que a mulher, enfim. Existe. Né? E o mercado está aí, tem muita coisa que a gente nem fica sabendo. Mas o momento, eu acho, está tão aberto para a gente, né, Kênia? Né? A gente está aqui hoje, né? Batendo esse papo. Foram muitos anos de luta. Finalmente a gente está curtindo um pouquinho. Mas ainda tem que continuar lutando, tem que né? continuar trabalhando. A gente não pode amolecer. Lutas, né? Hoje a gente tem... São outras lutas. E principalmente agora, março, né? Que a gente está aí, mês da mulher. Então, a gente começa a olhar, a gente tem que olhar com um olhar diferente, né? Vamos dizer assim. Antes era a luta de ir para o trabalho, de mulher sair de casa para trabalhar. Claro votar, né? Estudar, né? Estudar. Se a gente voltar lá nos primórdios. Então, hoje a gente tem outra. E não é muito longe, hein? Não é. Se você for parar para analisar mesmo a linha de tempo, né? Por exemplo, meu pai tem 92 anos. Se eu for olhar a data de quando meu pai nasceu, já acontecia guerra, né? Tinha guerra da Alemanha, tinha guerra de tanto lugar. Verdade. Então, agora, Kênia, a gente está nesse papo gostoso aqui. Teve algum momento que você pensou assim, estou cansada, vou desistir? Não, né? Nunca. Nunca. Pelo contrário. Né? Inclusive, sou colega de classe da Renata. A gente está sempre se atualizando. No momento, a gente está fazendo um MBA em marketing. Sim. Então, eu acho que é sempre tempo de se atualizar. Não passei por esse momento assim de, quero mudar. Aí tô cansada. Sabe o que eu estou te perguntando? Porque às vezes a gente tem algumas amigas, né, que também são excelentes profissionais, que elas dizem assim, chegou nessa época assim, eu tive um empecilho, e aí eu cansei, né? E você falou a questão de estar estudando o MBA, e uma coisa que o cooperativismo e o Sescop faz, né?
é o Capacita Coop, né? A gente está lá, eu também estou fazendo uns cursos pequenos, né? Mas é assim, E vai assim, fazendo um pouquinho. Eu acho que essa abertura, né? Da gente poder estudar, ter uma plataforma onde você estuda devagarinho, você não tem que sair do seu trabalho, você pode pegar, né? 5 minutos, 10 minutos, dependendo do curso, né? E aí a gente vai se capacitando, essa abertura, né? Do Capacita Coop, essa plataforma, essa oportunidade, eu acho que é um marco, é uma conquista. Sim, né? Também acho. Sim. E sem contar que para nós, né? Indo aqui para nós mulheres que trabalhamos o dia todo, damos assistência para vários cooperados e ele conseguir fazer também uma capacitação online já ajuda bastante. E gratuita, né, gente? E estudo hoje em dia não tá barato, não. Sim. Fazer um MBA hoje é bem carinho, né? E a gente faz lá, né, tranquilamente. É óbvio que a gente tem que entender que a gente tem que estar perfeitamente de ordem. Mas aí isso é mole pra gente. Agora, você sabe também uma coisa que me chama atenção? É a questão do comitê, sabe? O comitê, ele foi fundado em 2010, né? Com ações sempre voltadas para a saúde da mulher, para a educação, então sempre voltado, assim, até para os familiares mesmo. Mas, nesses 8 anos que a gente está trabalhando lá, no comitê, a gente teve uma abertura boa, excelente, né? Tanto da parte da comunicação, todos os setores. Depende de como a gente chega também, né? Tem que apresentar coisas boas. E, assim, o comitê está tendo a oportunidade de falar, até esse mês a gente vai ter lá, dia 26, a gente vai ter um excelente evento. Estou feliz, porque já tem bastantes inscrições. Lá você é minha convidada desde Estarei sempre, lá, né? Participo de todos. E assim, a mulherada está chegando. Então, a gente tem uma escuta, né? Um acolhimento. Tem que, um às vezes, canal, né? Um canal, porque aquele momentinho que a gente está ali do intervalo de tomar um café, aí uma vem, conversa com a gente, estou com essa dificuldade assim, assado. A gente fala, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente junta isso e a gente faz um excelente trabalho. Por exemplo, eu estou no comitê já os 2 mandatos, né? E a gente vê que vocês da Copas sempre teve presente, sempre deu assim uma luz para a gente. Quando vocês não podem, é porque vocês estão ocupados e tal. E sempre dá satisfação, por que não foi. Então, o comitê tem essa abertura também. Você acha que a gente trabalhou bem para receber as mulheres lá? Eu acho que é uma oportunidade ótima. É um momento em que a mulher tem voz, tem escuta. Então, você consegue trazer representatividades, né? De vários meios, de várias falas mesmo, como um todo. Porque eu acho que eu fui em todos os encontros. Todos. Menos o último. Que foi equidade e diversidade, que você não pôde ir, que você estava em assembleia. Teve um evento de vocês. Foi um evento de trabalho. E sem contar que o comitê, ele aborda vários temas. Sim. Né, que, assim, às vezes são delicados, às vezes a gente está meio perdido ali, não sabe como vai lidar com aquele tema dentro da cooperativa. E vem uma pessoa de fora conversa, você consegue resolver aquilo dentro da sua cooperativa também. Esse último que nós fechamos o ano passado, que foi inclusão, diversidade e equidade, partiu lá do 15º Congresso, lá em Brasília, que fizeram todo aquele trabalho lá. E assim, foi bastante emocionante, porque as pessoas está precisando ouvir isso. Teve gente chorando lá, né? Poxa, eu não sabia que tinha isso. Precisam falar e ouvir. Exato. Eu acho que lá é uma ótima oportunidade. E fora no final, tem sempre aquela pesquisa dos temas e vocês levam em consideração, porque eu já vi que outros temas foram baseados naquela pesquisa ali. Naquela pesquisa. Então, isso é ótima oportunidade que não tem em qualquer lugar, né? Porque às vezes a gente tem alguma situação que a gente precisa abordar. Sempre quando tem um evento, né, do comitê, sempre leva um especialista naquele tema, um psicólogo, né, alguém que possa levar um advogado, já teve situações. Pessoal de RH também. Para passar, né, e ali já é um start para as cooperativas para trabalhar isso dentro, né, internamente.
Então, o comitê ele tem essa preocupação, né, de quem vai abordar o tema, como será esse tema. E a gente também tenta fazer tudo muito bonito, né, Rosa? Bem acolhedor. Acolher. Hoje a gente está na fase ainda do entrega um acolhimento. mimo no final. Um mimozinho, Eu acho importante, sim, esse Agora, lugar. A gente fala muito da intercooperação, né? Eu acho falta dessa pauta, mas ela precisa acontecer, né? Sim. O que você acha? O que a gente pode falar sobre essa questão da intercooperação? Eu acho que as cooperativas, de modo geral, elas se unem. Elas têm que se unir para sobreviverem, para terem destaque, para ganhar o mercado, né, como um todo. Então, a intercooperação, acho que vem para fortalecer essa união entre as cooperativas, né? Porque a minha cooperativa é de um produto, a sua é de um serviço. E as duas juntas trabalhando, elas vão atingir um público muito maior do que se uma só tivesse voltada para aquele foco, né? Eu acho que quando tem a intercooperação, além de uma grande economia, na maioria das vezes, eu acho que amplia, né, o mercado. Sim. E eu acho que as mulheres precisam também ouvir bastante sobre essa questão do fortalecimento da intercooperação. Porque a gente conhece cooperativas pequenas, bem pequenas, que às vezes está clamando até por uma ajuda. Aí a gente sempre indica, olha, o Sescop está lá para orientar, mas o que a gente pode fazer também a gente faz. Sim. Né? Por exemplo, a Coptec e a Copidade, a gente não tem lá no papel a intercooperação, mas a gente se ajuda muito, mutuamente, né? Sim. A gente precisa, por exemplo, eu preciso de uma maca, tá? Minha maca é pequena, eu vou na Renata. A gente precisa dos mulheres, dá um copo de açúcar aí. Né? Eu acho que isso também a gente sente, nós mulheres, a gente sente, se eu posso contar, né, com a ajuda de uma outra cooperativa que tem um corpo feminino. Que trabalham também mais ou menos no mesmo segmento, né? Acho que eu acho que é por aí, porque sendo um outro segmento até pode, mas eu acho que sendo do mesmo mas vai ajudar segmento, de outra forma. Vai ajudar muito. Às vezes a gente troca muita figurinha, né? De questão com cooperado, às vezes precisa de uma orientação, e aí, como é que você está fazendo aqui? Como que eu faço aqui? E a gente vai juntando, poxa, vamos para esse caminho, pode ser melhor. A pandemia foi o momento, não foi, Rosa, que nós grudamos uma na outra. Todo mundo se uniu, né? A gente ligou uma para a outra, a gente precisa de ajuda, a gente precisa conversar. Aí era quase toda semana. Para saber o que estava acontecendo lá, para ver se a gente não estava fazendo às vezes errado. Até um desabafo né? De conseguir uma solução. Quantas vezes eu já liguei, né, Rosa? Rosa, pelo amor de Deus, pô, o que está acontecendo? Aí ela também liga, desabafa. Porque nem sempre, né? Nós somos seres humanos. Sim. Né? Embora acredito que tantos cooperados lá da Rosa como lá da Copas, né? Quando reúne, eles acham que a gente é super mulheres, né? A gente não tem dor de cabeça, a gente não sente nada. E aí, o tempo todo, a gente tem que dar atenção aos cooperados. Então, tem hora que a gente tem que ter um braço ali, um ombro amigo para desabafar. Sim, e ter essa rede, né? Eu acredito que o comitê ele ajuda muito nisso. A gente ter essa rede de apoio para poder a gente trocar essas figurinhas ali, saber que tem outras mulheres lidando com o mesmo problema que a gente. Passando pelo mesmo. Ninguém está sozinho. E até porque, por exemplo, os meus associados, maioria mulheres, 99, não sei quanto, mulheres, e assim, elas talvez tenham dificuldade de entender que elas podem, que elas merecem, né? E a gente leva isso para lá dentro da cooperativa. Às vezes, o que é isso? Aí a gente diz, olha, você pode fazer isso e aquilo dentro da sua cooperativa, né? Não precisa que a gente que representa a cooperativa cumpra, você pode. Então, uma coisa que eles ficam bem felizes é a questão de você falar que eles representam a cooperativa lá onde eles estão trabalhando. Não necessariamente eu trabalho para a Copidade, eu sou da Copidade, eu represento a Copidade. Sim. Então, essa fala vai... E também o treinamento continuado. Você tem que ter sempre ali, mostrando para elas a capacidade que elas têm de desenvolver qualquer trabalho, né? E isso fortalece. Até a Nacional,
que eu faço parte do comitê de mulheres lá também, vem pedindo muito para a gente formar o comitê de mulheres dentro das nossas cooperativas, né? Aí a gente tem que... Isso eu acho importante, cara, né? Essa semana a gente teve reunião e eles pediram, vocês já fizeram, 17 estados já estão com os comitês dentro das suas cooperativas, e isso está fortalecendo bastante, porque a gente fala do trabalho da mulher dentro da cooperativa. A gente fala da importância dela nos cargos de liderança, né? Que pode desenvolver juntamente com o quadro masculino. Não tem problema não. O importante é que a gente está ali trabalhando e mostrando o nosso potencial do que a gente é capaz de fazer. Então, eu, quando conheci você, eu falei, essa mulher é forte. Obrigada. Essa mulher é forte, como a Luciana também, Sim. né? Sempre ali representando muito bem. Que a gente foi conhecer o Plínio depois. Foi. Né? Primeiro veio... Porque a gente já frequentava as reuniões do comitê. E agora a gente está trazendo ele para ir para o comitê também. Sim, vamos. Que a gente pensa assim, que os homens precisam nos ouvir. O que você acha eu acho disso? ótimo. Melhor, né? Com certeza. Já tá já passou do momento, né? Que eu acho que a gente só pode mostrar quem a gente é sempre, eu não considero brigando com ninguém do lado masculino, mas mostrar para eles o potencial da gente, mostrar para o mercado de trabalho, né? Que a gente faz parte de uma economia que faz crescer um país, né? As mulheres estão aí representando bem e eles precisam ouvir também. Eu acho que essa resistência também deles também, eu acho que não tem muito mais não. O que você acha? Não, acho que não. Resistência em ouvir, não. Acho que falta de oportunidade, talvez, né? Será que não seria... Eu vejo muito que nós mulheres, né, tem medo, né? O medo de... Porque às vezes você está, como eu falei, numa posição de liderança, você vai ter que abrir mão de alguma coisa e tem medo de abrir mão de algo. E eu percebo, assim, né, fui mãe nova, né, marido, filho, cooperativo, tudo na mesma época. E eu percebo assim, eu não preciso abrir mão de nada, né? Para mim estar na posição... A gente vai levantando os pratinhos. Tudo junto, né? Você consegue não crescer... Não deixar cair nenhum. Então, talvez pode ser medo. E aí, o que você pensa como a gente poderia trabalhar, né, com essas mulheres, ou jovens, ou adultas, não importa, né? Para perder este medo. Porque nós somos corajosos nesse... Né? Somos, eu brinco empreitada aí, né? Mas eu brinco com a Rosa, que a gente é fora da medrosa, mas a gente não é. A gente não. A gente não eu acho que, tendo esse momento de conversa, quando as pessoas ficam falando até histórias da nossa vida, né? Da nossa rotina, do nosso dia a dia, já vai mostrando que é capaz, que se a gente dá conta, elas também que é possível, conseguem. Né? Eu acho que a gente está no caminho certo do comitê, né? O comitê traz isso. Sim. E a gente conhece cooperativas que são representadas por mulheres que são bem fortes. Por exemplo, lá é misto, lá na Copas, mas a gente tem também umas mulheres e cooperativa de eletricidade, a Cerci, né? Sim. A gente tem lá umas mulheres fortes lá, principalmente uma que hoje eu até estava conversando com ela, ela disse, não, eu não sou associada, mas é esposa do presidente, está sempre lá, sempre fomentando aquelas ideias do acolhimento para as mulheres. Eu estive lá com o comitê e assim, 100 mulheres, 200 mulheres, né? Para que ela tenha a oportunidade, não de ensinar, mas de clarear, né, o poder que elas têm de desenvolver uma coisa. Ela estava falando para mim, hoje tem um monte de mulher lá fazendo um monte de coisa que não faziam, que gera uma renda. Elas não são associadas, mas elas vão até elas. Às vezes até falta de oportunidade, né? Delas não saberem que tem chance, tem uma oportunidade. Aí ficam sabendo e conseguem entrar e conseguir um destaque dentro da área. O cooperativismo, né? Ele, dependendo da forma que a gente abraça ou recebe, né? O cooperativismo ali no nosso dia a dia, a gente consegue levar isso para a família, né? Para dentro de casa, para a escola do filho, para o trabalho, para tudo. Verdade. E porque é contagiante. Então, porque é bonito, o movimento é bonito, né? A gente sabe que é um modelo de negócio que gera renda e
Mas dependendo, assim, da forma que quanto mais a gente vai abraçando, a gente vai descobrindo mais, a gente vai entendendo mais sobre isso, a gente vai ficando mais encantado. Então, eu falo que eu fui picada pelo mosquitinho do cooperativismo, e tanto que eu falo assim, eu amo a enfermagem, né? Amo o que eu faço, amo cuidar de pessoas, mas o cooperativismo ele consegue agregar mais pessoas, né? Além da enfermagem. Sim, eu acho também. Assim. E eu acredito que isso vai, né? Conforme a gente vai trabalhando isso, né? Abrindo portas, né, internamente para o cooperativismo, a gente consegue impactar mais pessoas, a sociedade onde a gente mora, o bairro onde a gente está morando, o mercadinho ali. Então, isso que é o cooperativismo de verdade. Eu sou apaixonada pelo cooperativismo, então eu sou da ideia e acho que estão trabalhando para isso, cooperativismo para a criança, para o jovem, conscientizar muito mais da importância dele dentro da economia do país, até crescimento profissional, né? Acho que o Dia C, né, mostra muito isso. Acho que é uma oportunidade da sociedade conhecer as cooperativas, os trabalhos, as crianças. Não, a minha filha participa de todas. E ela é adora. Né? Meu filho ele já fica contando, ele tem camisa, já fica contando quando é que ele vai ganhar as camisas coloridas, porque ele está indo. Porque tem várias atividades, ele ama. As tatuagens. Verdade. Ele ama. E esse ano é um ano está bem forte, né? A gente está ouvindo falar bastante sobre cooperativismo, ainda mais que é o Ano Internacional das Cooperativas, né? Hoje, inclusive, a gente viu reportagens falando sobre cooperativismo, foi para Ana Maria, né? Que todo mundo é Ana Maria e o Louro José. E eu achei muito legal de ouvir até mesmo sobre a marca do Somos Coop, né? Eu vi que você está com a camisa aí do Copas. E ali a gente usa o selinho, né? Já. E a gente usa o selinho ali do Somos Coop, que é importante diferenciar. Sim. Né? Para fora. Nós sabemos aqui, né? Eu comento muito que a gente tem que tirar o cooperativismo da bolha, né? E levar para fora. E eu acho que essa iniciativa que tanto a Nacional está tendo, as OCENGs, né? As OCBs também, estaduais, falar mais sobre isso fora da nossa bolha, né? E quando eu vi, falando, olha, se você usa um selo do Somos Coop, você vai saber que aquilo é uma cooperativa, né? Já facilitou, né, o destaque, nosso trabalho. Aí a gente já pode consumir das cooperativas. Isso. Então, esse ano está um ano bem forte com isso, né? Para nós, como cooperativa, isso é muito importante, né? Que e também dentro das nossas cooperativas, nos encontros de educação continuada, porque o 5º princípio diz que a gente tem que manter os nossos associados, né, naquilo que a gente faz, por exemplo, que é cuidar, bem treinados e capacitados. Então, a gente reforça isso, né, a importância de ter o Somos Coop, tem o Somos Coop, a importância que eu tenho prazer de falar é a questão de estarmos lá, tá? Registrado dentro da OCB, Sim. cumprindo as nossas obrigações. Até mostro para eles mesmo, para a gente ter tudo isso que a gente tem uma responsabilidade quando a gente tem um registro dentro da OCB, da sua OCB, aqui no caso RJ. E assim, eu faço questão de falar sempre, né? E digo para eles, olha, uma cooperativa só é cooperativa se ela estiver inserida dentro do sistema. Se não tiver, ela não fica aí catando vento. Né? Mas as cooperativas que a gente conhece, visita e trabalha, seja qualquer ramo, a gente sabe que eles estão ali. E sabe que estão ali, tem apoio, né? E a gente sabe que a gente pode contar com o apoio lá dos representantes. Eu vou falar até uma curiosidade que eu acho que vocês não sabem, que a Copas é a única produtora audiovisual que é uma cooperativa. É a única cooperativa na área do audiovisual. Nossa. Então, muito legal. E virão outras, com certeza. Vocês têm que estar forte lá. Seria ótimo. Não, seria ótimo. Tem mercado para todo mundo. Não, estou falando, vocês estão puxando. Tem muitas produtoras já. Né? Mas aí... Cooperativa, produtora que não. Tem bastante coisas que a gente pode
conversar o tempo que a gente tem. Olha para você ver esse tempo que a gente está conversando aqui, quantas coisas a gente troca, né? Eu tenho o maior orgulho de representar o Comitê de Gênero Dona Teresita, porque eu acompanho, eu tenho 25 anos de COPIDAD e de OCB também. Né? Porque quando nós fundamos a COPIDAD, a gente foi, obviamente, saber, né, se informar como que a gente abriria a cooperativa. Nós somos uma das primeiras cooperativas de cuidadores de idosos, sim. Era a primeira. Legal. Né? E a gente veio acompanhando a questão do comitê, da importância do comitê. E quantas coisas foram realizadas desde 2010, vem fortalecendo. Quando eles queriam trocar para comitê de mulheres, né? Aí o nosso presidente disse assim, olha, vai continuar como comitê, Comitê de Gênero Dona Teresita, né? E a gente só colocou a questão de comitê de mulheres só quando a gente vai fazer o evento, mas o comitê é registrado, Comitê de Gênero Dona Teresita. E eu conheci muita gente também de cooperativa, né? Vocês, as cooperativas, por exemplo, o Unimed vai, o Cicobi vai, o Sicredi vai, né? Sim. E Trabalha para e atua Apoiam, também. né? Atua também. A gente tem um pessoal que a gente chama de RH, psicólogo, que vão fazer palestras e tudo. Né? Você sempre colocou para a gente à disposição, por isso que eu fui lá te chamar. Né? A Luciana também sempre coloca à disposição. Então, a gente sabe que é um Isso movimento... já é uma intercooperação. E não... A gente já está aqui na união das cooperativas. Sem fins lucrativos. A gente trabalha porque a gente gosta disso. Para divulgar, né? Para divulgar a área. Isso é muito bom. E é interessante, a Rosa começou a contar um pouquinho do comitê, aí eu vou aqui passar, não estou entrevistando a Rosa, não, né? Não, é a Kênia. Mas eu também fiquei curiosa em saber. saber. É interessante saber, que acho que muita gente não sabe, o motivo que o nome do comitê é Comitê de Gênero Dona Teresita. E aí, conta pra gente um pouquinho, Rosa, E a Dona Teresita, eu não vou me lembrar o nome dela agora, mas ela era assistente social e ela fez a complementação dela, da formação dela sobre cooperativismo. Uma cooperativa, eles tinham uma cooperativa de crédito. Gente, né? E isso é uma mulher, né? Quer dizer, para a época que já era à assim frente. Então ela fez todo o trabalho dela, da formação dela sobre cooperativismo. Eu não me lembro agora o nome da cooperativa, mas a gente tem escrito. Eu não lembro. Mas, assim, só de saber que foi uma mulher que fundou a primeira cooperativa de crédito, já dá uma alegria, né? Já. E a Dona Teresita já por causa dela. Orgulho. Por causa dela, que é o Comitê Dona Teresita. Por isso que não é só comitês de mulheres, né? Os outros, acho que os outros estados depois, né, Rosa, que veio colocando como comitê de mulheres, mas comitê de mulheres surgiu, foi o primeiro, né, do estado. O primeiro comitê de 2010. Os outros vieram depois. A gente sabe que tem depois da nacional, que é o Comitê de Mulheres, né? Elas foram trabalhando e as cooperativas de outros estados também foram formando os comitês dentro das suas cooperativas. Então, Minas Gerais são 17 estados, Bahia representa muito bem, Pará, as moças têm representante até do agronegócio, tem, né? As cooperativas das mulheres Sim. do agro, que a gente participa também, vai viajar lá, ver as mulheres lá. E o agro é bem forte, as mulheres são bem fortes no agro, né? Muitas mulheres, tá? E o primeiro encontro que eu fui, que foi em Campinas, né? Encontro das mulheres do agro. Eu imaginava que eu ia chegar lá e encontrar umas mulheres com as mãos calejadas, né? Nada. Unha pequena, toda ruim assim. Fiquei impressionada, as mulheres lindíssimas, bem arrumadas. Porque a gente ainda tem que cuidar da vaidade, né? E assim, não basta só trabalhar você lá faz? na lavoura. Elas contando, elas dirigem aquelas máquinas todas lá. Faz plantação, cuida, né, de funcionários, né? Isso aí
falou, pô, o agro está bem forte. E é interessante também porque tira aquela visão, né? De sou do agro, né? E porque Ando eu de sou qualquer ando de jeito. qualquer jeito. Eu brinco muito, eu sou mineira, Rosa também é. Então, quando eu tô lá no interior de Minas, eu acho muito legal. Que você vai na roça, tá todo mundo lá de botina, né? Chapéu de couro ali. E aí, quando tem uma festa, eu falo, gente, que povo bonito. A gente é feio. Lindo, lindo. Mas isso é interessante, porque antes a gente tinha uma visão, né? Que eram aquelas mulheres ali. Que era o campo, né? que seria diferente, porque o sol, né? Mas acho que isso também deve ter mudado, né? Com o tempo. Muito, muito. De repente, no início, né? Poderiam acho ser que assim. era manual, tudo máquina que colhe, máquina que planta, né? Então, elas também não ficam tão expostas assim no tempo. No sol, né? Não. Hoje tudo, até as próprias máquinas tem aquele chapeuzinho assim. Viu? A tecnologia aí para ajudar. Não, é igual a história do cooperativismo. A tecnologia, a máquina chegou e o homem, né, teve que evoluir para acompanhar, né? A máquina. As IAs chegaram para nós que não é do campo. Grande novidade a gente agora. É urbano. Antes era 3 pessoas, né, para poder fazer um documento. Um lê, o outro corrige, o outro faz outra coisa para poder ver se está certo. Hoje não. Hoje já tem um IA que aquilo já assusta todo mundo, né? Sim. Foi um baque bem grande quando surgiu. Agora está todo mundo se adaptando. Né? E usando a nosso favor, que eu acho que essa a importância da gente saber usar as ferramentas nos favorecendo, né? Sim. Isso mesmo. Mas a gente fica bem feliz de conversar com você, te ouvir, você vou bem sincera, é bom se a gente tivesse a oportunidade de ter mais pessoas, que eu acho que a gente tem. No dia que a gente faz o evento, as mulheres também gostam muito de conversar, mas às vezes a gente não pode dar muita atenção, porque está fazendo corrido, uma coisa, né? Está fazendo outra, né? Como é que você... Acho que eu só queria fazer mais uma... que, assim, como o nosso tema é Mulheres que Empreendem, né? O que você deixaria assim, como uma reflexão, ou até mesmo como um caminho, né, para as mulheres, né, no ramo que a gente não adianta, se a gente está trabalhando, a gente está aqui num cargo de liderança, a gente está empreendendo o tempo todo. Sim. Né? A gente dorme pensando o que vai fazer e se bobear, já com o planejamento do próximo ano. Como que você, assim, qual a reflexão que você deixaria? Né? Eu tenho até um amigo que fala, nossa, a sua cabeça não para, né? Você está o tempo inteiro pensando e já arquitetando. E eu acho que é isso, assim, já te respondendo, Renata, eu acho que é o momento das mulheres continuarem avançando, né? Empreendendo, colocando os seus sonhos em prática, né? Porque acho que a maioria fica ali... Bom, não sei nem se é a maioria, mas algumas ficam ali guardando os sonhos. Amanhã. Amanhã não, gente. O hoje que importa. Sabe, né? Vamos tentar hoje. Se não deu certo hoje, a gente tenta de novo amanhã e vai dando seguimento. Tirar um medo, porque eu acho que eu acho que o que trava um pouco o ser humano como um todo, mulheres e homens, eu acho que é o medo da mudança, é o sair do conforto, né? Porque a gente já conhece aquilo ali, vamos manter. Eu acho que é isso, é tirar o medo da frente, botar, como é que é aquela... Tem um meme que fala, vou botar a blusa e reagir, como é que é? Botar o cropped e reage. Então, eu acho que é tempo de reagir sempre. E a gente procurar ver, né, que dentro da educação, por exemplo, tem mulheres aí, a gente tem exemplos de mulheres no topo lá da administração. Eu conheço bastante mulheres nas cooperativas educacionais. A gente conhece pessoas do agro, né, que a gente tem ali Petrópolis, Teresópolis também, ali na cabeça, no topo, ali dirigindo. Sim. Né? E é mista até, tem mais mulheres do que homem e tal.
Então, quando você falou essa questão de tirar o medo, né? Virar a chave, né? Virar a vai chave. com medo mesmo. Vai com medo mesmo. O que pode acontecer é a gente ter um não, né? Mas aí não ter O não a gente como já tem realidade. também, Tem até eu acho que serve até como uma reflexão da história do soldado, né? O soldado, quando ele vai para a guerra, ele tá com medo, né? Mas ele vai para a guerra e ele vai lutar. Ganhar faz um bônus. E um bônus. Então, eu acho que acredito que seja isso, né? Vai com medo, né? Acredito que não seja uma guerra. Mas ele foi para a guerra. Mas acho que a parte da guerra para as mulheres já passou, né? Sim, agora sim. a gente continua conquistando e avançando, né? Mas e a guerra gente não acho que não pode, é mais. Eu falo que a gente não pode perder essa flor feminina. A gente é feminina. Sim. Aí quando o pessoal fala, mas eu luto porque eu quero ser... Não, gente, vamos separar as coisas. Olha só. O biotipo da gente é diferente, tá? A gente quer que equilibre nos direitos civis, né? Nos nossos direitos. Mas se a gente for, por exemplo, eu vou lá para a Coab, lá não sei onde, que tem a questão de você pegar peso, eu não aguento pegar um saco de batata. Então, não é isso que a gente quer. Isso deixa para quem é mais forte. Se a mulherada quiser ir lá fazer também e não fizer mal para a saúde, né? Porque a gente sabe que o nosso biotipo precisa ser bem conservado, porque a gente engravida, né? A gente tem parte do corpo bem sensível, né? Não é o fato de você estar lá com os homens, é o fato do tipo de trabalho que se faz. Eu acho que direitos iguais, deveres iguais, não é sobre isso, né? É sobre carregar peso. É uma coisa maior, é uma ideologia, né? Que é no dia a dia, que a gente vai conquistando e hoje a gente separando não tá mais, nosso espaço. Acho que lutando por espaço, né? A gente já conquistou o espaço. A gente está agora tentando manter ele... Com respeito. Isso aí, com respeito e com sanidade. Agora, eu queria te fazer uma pergunta que é assim, é bem chatinha, mas eu vou ter que fazer essa pergunta para você. Hoje, a gente fala muito na questão do feminicídio, né? E a gente está vendo isso aí. E hoje a gente estava conversando, eu e a Renata, porque a gente fala assim, bom, se eu namoro e caso... né? Eu conheci a pessoa, então eu vou para lá. Então, quando não dá mais, a gente sai fora, porque a gente sabe que aquilo não vai dar certo. Sim. Essa questão, como é que você enxerga essa questão da mulher ainda tá passando por essa privação? Eu acho que é uma chatice falar disso, mas a gente tem que falar. Se você não falar, é a mesma coisa, a gente tem que falar de cooperativismo, né? O que você pode falar para a gente? O que você sente aí da evolução da gente? Como é que a gente está nesse sentido? Na privação que você diz de se manter naquele relacionamento exatamente, tóxico. Sim. Eu acho que a mulher, ela surgiu, né, e foi criada, e eu falo até por alguns pais, né, que criaram a mulher para cuidar da família, cuidar do lar, o casamento é eterno. E aí muitas acabam ficando ali naquele casamento tóxico, né, que não faz bem para ela nem para o filho, só para manter a coisa do casamento que a igreja mandou, né? Não pode... Deus uniu, é Deus que separa, Deus uniu, né? O homem não separa. O homem não separa. E eu acho que algumas acabam meio que se acomodando por conta disso, por conta de medo também, sempre o medo, né, que está ali ao redor de todo mundo. O medo do novo, o medo, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Ou uma necessidade financeira, talvez. Ou uma dependência financeira. Mas eu acho que, gente, se não tá bom para você, segue adiante. E você vai dando jeito, vai, família, amigos. Eu acho que o que não pode é ficar aguentando um relacionamento tóxico por medo, por achar que não vai dar conta. No final, a gente consegue dar um jeito para tudo, né? E a gente precisa falar sobre isso, né? Eu acho que Sim. No comitê a gente sempre tem um tempo
para a Tem gente falar espaço dessa pra tudo, né? questão também da valorização eu da acho gente que- enquanto mulher e na dependência de uma relação tóxica, porque a gente precisa Relacionamento daquilo. só tem que continuar se for bom para os dois. Isso aí. Se for bom para um lado só, não O tá legal. relacionamento é como se fosse um contrato de parceria, É, né? exatamente. Vamos tem que estar de acordo e todo mundo cumprindo o contrato. Amor junto com parceria. Isso aí. Kênia, foi um prazer imenso estar com você aqui. O prazer foi meu, Um abraço meninas. gigantesco para todos da Copas. Vocês são maravilhosos. Obrigada. São vários temas, né? Pra você ver, a gente estava aqui nesse pequeno, curto espaço, que foi bastante importante para nós, né? A gente conseguiu falar sobre todos os temas do cooperativismo, até temas mais delicados. E para mim, né? Estou aqui, estou presidente de uma cooperativa de enfermagem, que é a Cooptec. É um prazer imenso fazer parte do comitê. E também a gente saber, né, que tem mulheres fortes, mulheres que estão ali lutando e buscando, né, o melhor ali para a tua comunidade, impactando pessoas não só dentro de casa, mas também fora, na telinha, né? Tem aí como é que é o nome do programa que tem da saúde? Canal Saúde. É o Canal Saúde. Que é maravilhoso. É um dos nossos projetos. Então, é um prazer imenso estar aqui. Também a Rosa faz o convite, vou deixar você fazer o convite do pessoal para estar com a gente no dia... Dia 26, a gente tem um encontro, né, das mulheres lá na OCB, mulheres que empreendem, e também importante, porque a gente está no Ano Internacional das Cooperativas, então uniu, né? É o momento de fazer é o barulho momento mesmo. de fazer barulho mesmo, e a gente conta com a presença de todos. Estou super feliz que o pessoal da promoção social está fazendo um trabalho excelente. A gente já está com bastante inscrições lá. E a gente espera mais, porque ainda tem aí mais uns 4 dias. Para mim é excelente ter você aqui conosco. Eu tenho certeza obrigada, que nós vamos Rosa. realizar excelentes trabalhos. E contar, a gente sabe que a gente pode contar com vocês, com as mulheres que empreendem, que tá lá no topo da sua cooperativa. E a troca da conversa é exatamente essa, para fortalecer. A gente se acolher para a gente crescer cada vez mais. Obrigada por tudo. E saber também que não só em março, né? Que é o mês da mulher. Sim, é o Não, ano nosso todo. dia todo dia. É o ano todo de luta, de resistência, de resiliência. Né? São só formalidades, porque na realidade todo dia é nosso dia. E aí queria aproveitar para você falar um pouquinho também da Copas, né? Do trabalho que a Copas faz, para a gente estar conhecendo um pouquinho do trabalho de... Então, a Copas é uma produtora de audiovisual e agência de publicidade. A gente faz de tudo, faz vídeo institucional, nosso grande parceiro é a Sescop ACB. A gente, tudo. Fizemos toda aquela parte de publicidade da Feira Rio Mais Coop, que aconteceu no final do ano. E a gente agora tem alguns projetos em andamento. A gente faz filmes também, que a gente foi indicado ao Emmy, com De Volta. Opa! Estamos lançando agora um curta, que é A Viagem de TT, que é lindo, super emocionante. Para quem é mãe, então, é emocionante mesmo. E a gente faz um pouquinho de tudo. Tudo da área de audiovisual a gente faz. A gente tem certeza que vocês vão longe. Obrigada por tudo, tá, Obrigada, Rosa. Obrigada, Renata. Obrigada, foi uma Renatinho. honra estar aqui representando a Copas. Podem contar com a gente sempre. E dia 26... Estarei lá, como sempre, Que batendo bom. meu cartão. E levando todas as mulheres A da gente Copa já e os convidou. homens também. Isso Convidamos mulheres e homens. Vou fazer uma lista de presença, Tá intimando. ótimo, tá ótimo, querida. Obrigada. Obrigada, Obrigada. gente.